Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Primeiramente, desejar a cada um de vocês, as suas famílias, um feliz, abençoado, santo Natal. Nosso desejo é que, de fato, Jesus, o menino, ele possa nascer no coração, na vida de vocês, possa encontrar acolhida e possa crescer na vida de vocês. Que vocês possam se espelhar no Deus menino para ajudar o mundo a se humanizar cada vez mais. Hoje, caros irmãos e irmãs, eu falo num ambiente diferente, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, estou de férias, mas mesmo assim eu faço sempre questão de deixar gravadas as mensagens. Hoje, segunda-feira, então dia 25 de dezembro, a gente vai rezar nesse dia de Natal com o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 até 18, que nos narra o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos os que receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Meus caros irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma reflexão bem ampla nesse dia que celebramos o nascimento de Jesus, o Natal do Senhor, para que a gente possa compreender de fato o grande sentido do que nós estamos celebrando. Veja, nosso mundo hoje necessita de uma grande revolução. Eu chamo assim a revolução de afeto, de ternura. A gente já não suporta mais tanto ódio, tanta intolerância presente no meio de nós, as violências. A gente já não pode mais continuar a nossa vida alimentando mais desconfiança, alimentando mais medo, alimentando mais indiferença. Por que isso? Porque nós somos feitos para o amor, a gente foi feito para o encontro, a gente foi feito para a acolhida, para a vida solidária. Ora, o afeto, a ternura, se expressam com atitudes muito práticas, com atos, com palavras. Eu sempre gosto de dizer que não há uma riqueza que compre ternura. Não há dinheiro que alimente a esperança e a confiança. A gente está percebendo o alto preço que nós estamos pagando hoje pela ausência da ternura e do afeto. Quem paga tudo isso são as nossas relações, as nossas famílias, nossos amigos, mas de modo especial os mais pobres, a natureza. Ora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Natal que estamos celebrando é uma grande ocasião para realizarmos a revolução do afeto e da ternura, em vista de uma nova humanização. O Natal é este grande mistério. Deus se humanizou para que a gente possa se tornar mais humanos. A ternura, ela nos compromete a ver o mundo, ver as pessoas de um modo diferente. Nos abre para o diálogo, para o respeito, para a solidariedade entre nós.
O Natal que estamos celebrando, ele é a grande manifestação da ternura de Deus pela humanidade e pela criação toda. No nascimento de Jesus, aparece a bondade e a ternura de Deus. Apareceu o menino, apareceu a ternura e a doçura de Deus que salva. Então, caros irmãos e irmãs, no Natal, todo Natal, nós celebramos precisamente que Deus se fez pele e que se deixou impactar por tudo aquilo que o rodeava. Então, no fluxo da ternura divina, a nossa ternura ela é aquecida, os nossos afetos despertados. Ninguém pode viver sem afeto e sem ternura. O convite para você, entre na sua gruta interior. Deixe que a ternura do Deus menino ative a ternura escondida lá no seu coração. Ora, quando isso acontecer de fato, você, a sua família, estará vivendo o verdadeiro espírito do Natal. Seguindo o nosso itinerário de reflexão, na terça-feira, dia 26 de dezembro, nós vamos rezar a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 17 até 22. Celebramos neste dia martírio de Santo Estevão. Jesus disse aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar e com o que dizer. E então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de cada um de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus caros irmãos e irmãs, na terça-feira que celebramos então o martírio de Santo Estevão, primeiramente, uma breve reflexão do texto do Evangelho. Jesus, nesse trecho, lhe dá alguns ensinamentos aos discípulos sobre as provações e os sofrimentos que a Igreja vai enfrentar ao longo de todos os tempos. E faz isso com tanta clareza, com uma abundância de detalhes, que parece estar descrevendo a situação da Igreja depois dos anos 70, quando ela teve que enfrentar muitas provações internas e também externas. Qual era o risco? De desanimar, das pessoas perderem a fé, o ardor. E Jesus então ele toma medidas para a continuação da sua obra no tempo, no espaço, antecipando acontecimentos e sinais que a comunidade cristã teria de enfrentar. Ou seja, em outras palavras, Jesus queria preparar os discípulos para que ultrapassassem o escândalo da cruz. Então Jesus procura animar os discípulos medrosos, dizendo para eles: olha, não se preocupem. O anúncio corajoso, alegre do Evangelho não pode ser feito por pessoas assustadas e muito menos por pessoas medrosas. Por isso que intervirá o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, que falará por vocês. Então, caros irmãos e irmãs, à luz desse Evangelho, celebramos na terça-feira o martírio de Santo Estevão. Ele foi o primeiro diácono da igreja primitiva, defensor da fé. Mas, como eu disse, foi o primeiro mártir da igreja. O testemunho da sua vida, a sua incondicional fidelidade a Cristo até morrer, com certeza provocaram conversões de muita gente. E com excelente expressão literária e profunda emoção, vocês podem ler lá no Atos dos Apóstolos, lá está descrito como que foi o martírio de Santo Estevão. O apóstolo, o autor dos Atos dos Apóstolos, ele transmite para a gente os instantes finais da vida terrena de Estevão, que foi morto a pedradas, defendendo a fé, testemunhando Jesus. É importante para nós a história da igreja porque o relato do martírio de Estevão, ele se assemelha ao martírio de Cristo.
O Estevão, ele teve essa grandeza, essa capacidade, mesmo diante de ser apedrejado, de perdoar os seus algozes, e aí entregou o seu espírito a Deus. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 27 de dezembro, nós vamos rezar e refletir a partir do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 2 até 8. Neste dia 27, celebramos na igreja São João Evangelista. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram até o túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Meus caros, Jesus, aliás, o evangelista João, melhor dito, coloca nesse texto uma síntese dos acontecimentos verificados na manhã da Páscoa, em que são protagonistas, então, Maria Madalena, o Pedro e o próprio João. A noite espiritual em que tinham mergulhado os apóstolos está para dar lugar a uma profunda experiência de fé, que começa junto ao túmulo vazio, que é o sinal da presença do ressuscitado. Ao receberem a notícia de que fora retirada a pedra do sepulcro e de que o corpo de Jesus lá não estava mais, João e Pedro foram verificar o que tinha acontecido. A sua corrida revela a veneração e faz, obviamente, a gente pensar na igreja que ainda está procurando sinais visíveis do Senhor, especialmente quando se encontra nas grandes dificuldades e não consegue vê-lo. Onde que está o Senhor? João chega primeiro do que Pedro ao sepulcro. Por que isso? Há um sentido. É devido à sua intuição amorosa de discípulo amado. Mas é Pedro quem entra por primeiro. Por que Pedro entra primeiro? Porque Pedro, ele tinha uma função eclesial. Então, depois de observar a ordem das várias coisas que se encontravam no sepulcro e a paz que estava lá dentro, no sepulcro mesmo vazio, o discípulo amado abre-se à visão de fé, acreditando nos sinais visíveis do Senhor. Viu, diz o Evangelho, ele viu e acreditou. Percebamos que esse trecho ainda não quer dizer que é a fé plena na ressurreição, porque isso só vai acontecer quando o seu espírito se abrir à inteligência das Escrituras, quando vir a pessoa do Senhor e receber o dom do Espírito Santo, isto é, quando tiver percorrido todo o itinerário de fé. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação, então, eu concluo o itinerário dessa primeira parte da semana, dentro desse de caminho da oitava da Páscoa, da oitava do Natal. Como sempre, eu quero desejar a vocês que essas nossas mensagens ajudem a, quem sabe, aquilo que nos descreve o Evangelho da quarta-feira, de nós acreditarmos cada vez mais, de fazermos uma profunda experiência de fé, a partir da escuta e da meditação dos trechos dos Evangelhos diários. Ainda desejo a vocês um abençoado Natal e nós vamos nos encontrar então na quinta-feira neste mesmo horário. Paz e bem a vocês!